aqui na questão 1, o que acontece com a moeda local quando o Banco Central de um país decide adotar uma política de câmbio flutuante? Vamos lá. O valor da moeda é fixado em relação à moeda estrangeira como o dólar. Essa daqui nós podemos já descartar, porque não é fixo. Tem um câmbio fixo, tem um câmbio flutuante, tem outras modalidades, mas essa letra A não está certa, porque não é câmbio fixo. O que diz a pergunta. A moeda flutua, isso, de acordo com as intervenções periódicas do Banco Central para manter o equilíbrio cambial. Não, essa daí seria o câmbio flutuante sujo. Mas, como eu disse, aqui a pergunta é somente câmbio flutuante. Vamos lá ser. O valor da moeda é determinado pelas forças de oferta e demanda, correto, do mercado, sem intervenções diretas do Banco Central. É isso que acontece, deixa flutuar. Vamos ver. Aí pode ser muito alto ou não pode ser muito, pode ser bem baixa, né? E a letra D, a C está mais certa. O Banco Central controla o valor da moeda em relação a commodities internacionais. Não, isso daí teria intervenção, mas como a gente está falando de flutuante, não tem intervenção. Então, a resposta correta aí é a letra C, como o pessoal aí está indo bem. Já começou bem. Vamos nessa. Parabéns aí. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, pode deixar aí já. Igual Luiz Felipe. Luiz Felipe estava aí ontem, lembro do Luiz Felipe. Sou ruim de gravar nome, mas a fisionomia eu lembro da foto aí. Vamos nessa. Questão 2. Qual o efeito de um aumento significativo nos gastos do governo sobre o nível de produto de uma economia que opera próximo ao pleno emprego? Vou ler de novo. Qual o efeito de um aumento significativo nos gastos do governo sobre o nível de produto em uma economia que opera próximo ao pleno emprego? Vou deixar um tempinho para vocês responderem. Gente, uma coisa quando eu comecei a estudar economia, ela abre a sua mente para muitas coisas, né? É muito bom você ficar vendo podcast, vocês que estão iniciando, é um tema que é muito interessante, falar de economia. Então, é interessante saber que há um nível de desemprego, infelizmente, né? Nem todos vão ter, assim, a capacidade de estar empregados. Há um nível, assim, que é adequado de desemprego. Porque o que acarreta? Acarreta em pressões inflacionárias, né? Então, ali está dizendo próximo do limite, né? Sobre o nível de produto em uma economia que opera próximo ao pleno emprego, próximo ao limite, né? E o que pode acontecer? E isso pode gerar o limite que eles têm que ficaria neutro, não geraria inflações, pressão inflacionária. E o que seria isso? A pressão inflacionária, o que vai acontecer? Quando há muita demanda, o que vai acontecer? Os empresários tendem a contratar mais pessoas, sendo que para aliviar o consumo, né? Porque a demanda está muito alta e, consequentemente, ele vai pagar para ter esse funcionário a mais e vai também gerar mais inflação. Um pequeno resumozinho acerca disso e vamos entender também nessas questões. A economia cresce e a inflação permanece estável. Essa não seria porque quando a economia está aquecida, tem um crescimento, automaticamente vai gerar uma pressão inflacionária. A inflação vai crescer. Então, por isso, a Raíza, que não é letra A, beleza? Vai ter crescimento de pressão inflacionária, Bia. O aumento dos gastos eleva o produto, diminui o nível de emprego. Não. Se ele está falando em pleno emprego, então não diminui o emprego. Tende a crescer.
Então também não está, a letra B também está errada. C, a economia pode experimentar pressões inflacionárias, corretamente, já que a capacidade produtiva está próxima do limite, já bateu no teto. Então, a questão correta aqui é a letra C. Não pode ser facilmente atendida. E letra D, o aumento dos gastos reduz o déficit público, não tem nada a ver, o endividamento do país. Eu falei ontem aqui, quando for falar acerca de déficit público em relação a uma política fiscal, ele não está falando de política fiscal aqui, está passando de inflação, tá? Então, em relação à política monetária, tá ok? Aí uma justificativa da resposta, quem quiser dar uma lida, passar rapidinho, tá? Já estamos na questão 2. Ritmo tá bom, vamos nessa. Passar aqui, questão 3. Uma economia aberta, em uma economia aberta, o que acontece quando o aumento da taxa de juros doméstica, mantendo-se todos os outros fatores constantes? Deixar um tempinho para vocês responderem aí. Questão 3. Vou começar aqui. Em economia aberta, ocorre um aumento da taxa de juros doméstica, mantendo-se todos os outros fatores constantes. O que acontece? Aqui eu vou dar uma explicação acerca do que acontece aqui no Brasil. No Brasil, frequentemente, a taxa de juros doméstica, ela sempre foi alta, né? Sempre foi alta. O que acontece? Ela atrai investimentos do exterior para cá, as pessoas começam a investir aqui, porque é chamado de um prêmio do risco, né? Eles entendem o quê? Eles aceitam correr certos riscos, porque é um país, vamos dizer assim, em desenvolvimento, chama de país emergente. E o que eles entendem? O estrangeiro é melhor correr um certo risco num país emergente e ganhar mais na taxa de juros do que ganhar pouco na segurança. E isso serve para diversos investimentos. Para quem quer investir, quem já investe de vocês, às vezes as pessoas, há uma relação de risco-retorno, né? Eu vou arriscar investir em determinado país por conta do que eles estão oferecendo a mais. Vamos lá. Vamos ler a letra A. O fluxo de capitais estrangeiros aumenta. E isso acontece porque eles vão ficar interessados na taxa de juros. Vamos dizer assim, se a taxa dos Estados Unidos hoje por 3% e aqui a taxa está 10%, faz sentido você investir no Brasil, né? Em vez de você ganhar 3 lá fora, você ganhar aqui 10 aqui, vamos dizer assim, e lá e está acontecendo isso. Lá nos Estados Unidos a taxa de juros está baixando e aqui no Brasil já está aumentando. Então nós estamos vendo né, um fluxo já de capital estrangeiro vindo para o país, levando à valorização da moeda local. Isso acontece. Por quê? O dólar, quando tem muita oferta de dólar aqui no país, o dólar baixa e o real aumenta. Por quê? Para eles comprarem aqui a taxa de juros, eles vão ter que comprar o real, vão ter que fazer esse câmbio, né? Então vai sobrar dólar e vai faltar real. Então o real vai valorizar. Então, essa daí está certa. Vamos para as outras. O fluxo de capital estrangeiro diminui. Não. Desvalorizando a moeda local. Ao contrário. A letra B é o contrário da letra A. Beleza? Letra C. A demanda por importações aumenta. Não. O que aumenta a demanda por exportações, reduzindo o déficit comercial. Não. A letra D, ela tem aqui uma observação interessante. Eu posso até deixar um asterisco nessa questão,
Porque sim, a demanda por exportações cresce. Sim, acontece isso. Mas não, agora eu peguei o detalhe. Mas aqui não está falando sobre importações e exportações. Aqui está falando sobre taxa de juros, né? Está falando sobre taxa de juros. Pode acontecer isso. Mas a que está mais certa é a letra A. Se fosse falando sobre PIB, em relação a PIB, outras coisas, poderia ter um detalhe. Mas aqui, o investidor está à procura do CDI, né, que nós falamos, do DI, da taxa Selic. Então, o mais correto aqui, a questão correta, né, está falando da letra A, beleza? Alguém ficou em dúvida aí acerca dessa questão? A questão correta é a letra A. Eu agora até entendi por que vocês ficaram em dúvida. Pode comentar aí, gente. Vou passar aqui então, tá? Se não teve dúvida, vamos passar.